Olá, professora Fabiola Santos aqui com vocês. Que alegria, que prazer tê-los aqui comigo. Eu sou professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional e criei esse espaço aqui para te ajudar, você que está se preparando para concurso na área de educação. E na aula de hoje temos um tema muito específico, vamos analisar o edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que está fresquinho, acabou de sair. Secretaria de Educação, que é a minha casa, eu ainda atuo na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal desde 2013, já atuei como professora da educação infantil, ali dos anos iniciais, quarto e quinto ano, e hoje eu sou supervisora pedagógica também na rede, também na casa de uma escola na Regional de Samambaia. Então, falar desse edital é uma alegria muito grande para mim. Sem mais delongas, vamos ao edital. Pessoal, olha só, separei aqui para vocês, né, a análise desse edital. É um processo seletivo para contratação de contratos temporários, né? A gente conhece aqui no DF como contrato temporário. E ele fala que é um processo simplificado. Poxa, essa parte de simplificado, vocês vão ver, né? A gente vai analisar aqui o edital, essa parte simplificado, eu acho que vai ter que ficar para outra ocasião, porque é um edital muito extenso, bem robusto, cheio de conteúdos. E o bom é que nós já somos professores, né? Já atuamos professores. Por quê? Daqui até o dia da prova, a gente tem cerca de 54, 53 dias de estudo. E, como eu disse para vocês, é um edital bem denso que de simplificado não tem absolutamente nada. Então, vai precisar de foco, de organização para conseguir vencer aí os conteúdos que a gente vai ver aqui nesse edital, tá bom? Então, foco, garra, constância, é aquilo que eu sempre digo, vamos precisar ainda mais, porque de simplificado mesmo, esse edital não vai ter absolutamente nada. E por que analisar o edital? Por quê, né? Por que parar? É um vídeo que eu poderia estar ministrando aqui um conteúdo e falar sobre o edital. Tem importância? É importante falar sobre o edital? E aí eu já coloquei essa frase aqui para você refletir, ó. O edital ele vai funcionar como um contrato de jogo. Se você não conhece as regras, tem como vencer esse jogo? Não, não tem. Então, é importante que você conheça o edital. E dentre as coisas que eu gosto sempre de trazer para os meus alunos, é sempre isso, né? Justamente isso, né? Ler o edital assim que ele for publicado, analisar, né, para além da leitura, analisar esse edital e resolver questões da banca, né, que já foi ali definida. E um dos principais pontos é estudar esse edital, estar ali à frente. Tem como você ganhar um jogo, por exemplo, de tabuleiro, se você nem sabe quais são as regras, né? Aí você vai ter que depender de um quesito que, quando eu falo aqui no mundo do concurso, de estudos, sorte não faz sentido nenhum, né? A gente conta com o nosso conhecimento, com o nosso empenho, né? Com a nossa dedicação, com nossos estudos. Então, sorte definitivamente não é o que faz, o que traz a sua aprovação. É justamente a sua competência, o seu empenho, né, a sua constância, a sua dedicação nos seus estudos. Então, se eu não conheço as regras desse jogo, como é que eu vou ganhá-lo? Né? Eu preciso ganhar esse jogo. A sua aprovação ela precisa chegar. E ela começa com esse edital, com a publicação desse edital, tá bom? Então, vamos lá aos próximos pontos. Ó, o que é importante aqui, e aí eu trouxe para vocês esse cronograma, tá? Por que é cronograma? Gente, outro ponto também que eu sempre falo, voltar aqui para falar com vocês rapidinho, é com relação à organização, ao planejamento, tá? A gente tem ali um edital super extenso, cheio de conteúdos, então eu preciso saber, eu preciso me organizar aqui dentro desse espaço, dentro de tudo isso que está descrito aqui. E esse cronograma é um passo muito importante. Eu, inclusive, tirei o print do próprio edital e trouxe aqui para vocês, que vocês se organizem também com relação a isso. Então, hoje eu estou
né, colocando esse vídeo para vocês, gravando esse vídeo para vocês hoje, e o edital foi publicado hoje, né, dia 26 de agosto de 2025. Amanhã, né, de amanhã até depois de amanhã, tem um período de impugnação. O que significa essa impugnação do edital? É aquilo que se você não concorda, né, é como se fosse um recurso. Não concordo com os pontos desse edital, eu posso, né, entrar aqui com um pedido de impugnação. E aí vai ser analisado e julgado, e se for pertinente, né, no dia 1º de setembro, a gente vai ter essas respostas das impugnações que foram, né, solicitadas. E é a partir daí que às vezes a gente presencia a retificação de algum edital, ou colocando ou retirando algum item. Então, é por isso que já está previsto aqui, tá? Outro ponto, período de solicitação de isenção. Gente, tem como não pagar a taxa de inscrição? Tem. Eu vou falar do valor da taxa de inscrição já, tá? São duas taxas. Aliás, não são duas taxas, são dois valores. Um para quem é no diurno, né? 40 horas, e um para quem é 20 horas, que atua no noturno. Então, vou falar já os valores. Mas o período para você não pagar esse valor de inscrição, ele vai do dia 1º ao dia 2 de setembro. E aí, no dia 3, divulga esses resultados, e você pode também solicitar aí recursos, se for o seu caso. Né? Os casos que são previstos em lei, inclusive aqui na legislação aqui do Distrito Federal. E, aqui, o período de inscrição. Esse aqui é um dos mais importantes para a gente. Vou até destacar aqui, vou colocar um marca-texto, colocar amarelo aqui, período de inscrição. Esse aqui é importante para a gente não perder, né, o prazo. Às vezes eu estou estudando e esqueço de me inscrever. Como é que pode, né? Não pode marcar esse tipo de bobeira. Então, do dia 8 de setembro até o dia 22 de setembro, a gente tem aí o período de inscrição, tá? E aqui, para quem vai precisar aí de atendimento especial ou vai concorrer à vaga especial, aí precisa também apresentar recursos. E o último dia para pagamento, né? Tem gente também que esquece de emite o boleto, né? Se inscreve ali no início, logo no dia 8 de setembro, e esquece de pagar, né? Efetuar o pagamento desse boleto, e aí acaba que fica fora do certame. Então, tem que ficar ligadinho, organize aí, já coloque no seu planejamento também o último dia para pagar. Se não pagou ali no mesmo dia que fez a inscrição, pessoal, já deixa o alerta no celular, porque às vezes a gente está ali estudando tanto, a gente está tão envolvido, tão focado, que acaba esquecendo mesmo, tá? Estou falando, a professora, né, forçando. Não, acontece de verdade, acontece mesmo, tá? Então, divulgação do resultado referente aos documentos, né, para quem necessita desse atendimento especial nas provas, período de recurso, interposição, aí respostas dos recursos, aí que mais? Divulgação das quantidades de inscrições homologadas, ou seja, quantos foram inscritos nesse processo. Lá no dia 3 de outubro vai ser divulgado. E no dia 16/10 vai ser divulgado os locais e os horários para a realização da prova objetiva. Um dia depois do dia do professor, né? Olha só que legal, nosso presente aí, presente de muita gente. E a aplicação da prova objetiva. Olha só que bacana, vai ser todas as áreas, né? Ali 37, 38 áreas serão aplicadas, todas essas áreas no dia 19/10, né? De manhã, todas as áreas de formação, exceto o quê? Exceto pedagogia, porque pedagogia vai ser no turno vespertino. E aí eu vou voltar aqui para falar com vocês rapidinho uma coisa importante também, né? Já que vai ter de manhã e de tarde, professora, será que eu posso me inscrever em duas áreas de formação, pedagogia e outra área, letras, por exemplo? E aí eu vim para falar para vocês que não, tá? Lá no edital já está previsto que não pode se inscrever em duas áreas, não pode burlar, nem em duas áreas e nem em duas regionais diferentes, porque a inscrição também
é feita por regional que você quer atuar, tá bom? Então, voltando, é, depois da aplicação, vai divulgar o gabarito a partir das 22 horas do mesmo dia da aplicação. Olha aqui que legal, né? No mesmo dia, você já vai matar a sua ansiedade em saber os itens que você acertou, que eu tenho certeza, né, que você vai estudar e vai se dedicar e vai alcançar a sua tão sonhada aprovação. E período de recurso, de interposição de recurso. E aqui, pessoal, tratando-se da banca Quadrix, é bom você deixar aí no seu planejamento também o dia que você pode entrar com recurso. Por quê, professora? Porque a Quadrix tem esse perfil, né? A gente que está aqui trabalhando com concurso, principalmente no Distrito Federal, a gente sabe que a Quadrix, ela tem esse perfil da gente, né, ficar ali, poxa, mas essa questão caberia um recurso. Tanto é que na última vez, né, sem ser o anterior, o, o último que a Quadrix fez, né, para o DF, teve muito disso. Então, já anota aí também a data dos recursos que pode ser que você precise, tá? E aqui ele discriminou inclusive as horas. A divulgação das folhas de respostas da prova objetiva, o que é isso, professora? O seu cartão resposta ele vai ser divulgado para você, né? Você não pode trazer o cartão resposta, mas ele vai ser, você vai ter visualizar esse cartão resposta. E aí ele vai ser divulgado no dia 5 de novembro, tá? E aí, a partir disso, também você pode entrar com recurso contra esse resultado preliminar e a divulgação dos recursos lá no dia 10 de novembro. E aí, pessoal, eu digo para vocês que, ó, no dia 9 de dezembro, a gente já tem a divulgação do resultado final desse certame. Ou seja, você já pode passar o Natal aí contente com a sua aprovação, que eu sei que vai chegar, tá? Então, se liga. Falamos aqui sobre esse cronograma, já falei para você a importância de se organizar, de se planejar, então o cronograma está aí para isso, para você montar o seu planejamento com relação às datas, para não ficar de fora de nenhum processo e nem perder etapa importante do processo. E aí eu fiz um resuminho aqui para você, e aconselho até, né, essa é uma folha, uma página aqui bacana para você tirar o print. Então, se liga. Período de inscrição, do dia 8 de setembro até o dia 22 de setembro. E o último dia para pagar essa inscrição é no dia 23 de setembro. Então, pessoal, ó, se você emitiu o boleto e não pagou no dia que se inscreveu, você tem até o dia 23, um dia depois que termina aqui as inscrições. E lá no edital tem as formas de pagamento, agora já tem o Pix, então já tem as facilidades lá no edital, está descrito certinho, não trouxe aqui porque não convém para a gente agora. A banca a gente já sabe que é a Quadrix. E as vagas, professora? Qual a quantidade de vagas? Olha, eu digo para vocês que trata-se de cadastro reserva, né? A gente sabe que vai ser montado o cadastro reserva e de acordo com o que for necessitando dessas substituições, você vai ser convocado de acordo com a regional que você se inscreveu. E aí, se por acaso aquele banco da regional zerar, ela pode chamar de outra regional, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, cadastro reserva. Mas no último, né, processo, mais ou menos 15 mil 15 mil professores foram chamados. Minha letra está assim feinha, porque eu estou escrevendo com mouse, tá? Mas mais ou menos 15 mil professores foram convocados. Não é legal? Será que tem chances? Demais, né? Então, a data da prova, dia 19 de outubro. Daí um período de 53 dias, mais ou menos, para você estudar. E aqui eu já digo mais uma vez para você, pessoal, vou até olhar aqui no seu olho. Você vai precisar de constância, você vai precisar de organização, você vai precisar de foco. Por quê? Porque nós vamos entrar já já aqui nos conteúdos e é uma prova com muito conteúdo para pouco tempo de estudo. Se você vai começar a estudar agora, só depois que sair o edital, eu digo para você que você vai ter que se organizar, manter constância, abrir mão aí de alguns finais de semana
para que isso realmente venha a ser efetivo na tua vida, né? Que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Se não, porque realmente ficou um processo bem pesado de conteúdo, né? E essa história de simplificado não tem mais mesmo, não tem nada de simplificado. Só não tem a prova, a redação, porque os conteúdos são mesmos, né, de concursos, e tem concursos aí para cargos efetivos que cobram menos conteúdos do que esse, né, pela experiência que a gente vê aqui. Então, a remuneração, depois de tanta coisa, quanto que eu vou ganhar? R$ 6.427,71, e esse aqui já está de acordo aí com as novas, né, os novos planos da Secretaria de Educação. Então, já está atualizadinho. Aí, pessoal, a prova. Vamos falar então dessa prova. O que vai ser? Como que vai ser organizada essa prova? A prova, ela é objetiva, tá? A prova prática, você vai até ver, lá no edital tem uma prova prática. Meu Deus, prova prática, eu vou ter que... Não, é só para a área de formação música que tem a prova prática. Para as demais áreas do conhecimento, né, da formação, desculpa, não tem a prova prática. E aí, comum a todas as áreas, né? Básicos, conhecimentos básicos e complementares. E aí, nesses complementares aqui também tem muita legislação, tem muito conhecimento pedagógico, tem muita educação inclusiva e específicos, que eu vou falar um pouquinho aqui dos específicos, mas só para a área de atuação de pedagogia, que é a minha área. Tá, então vai funcionar assim: prova objetiva com deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, 120 itens distribuídos dessa maneira aqui. Olha aí que legal. E a prova tem caráter eliminatório e classificatório. O que significa isso? O que isso quer dizer? Que ela vai te eliminar e vai te ranquear, tá? O intuito da prova é para a sua aprendizagem, que a gente estuda como professor? Não. O intuito da prova é te eliminar mesmo. E quem não foi eliminado, eu vou classificar, tá? E aí, nós vamos ver que tem algumas regrinhas aqui de acordo com cada área, né? Com cada área do conhecimento dessa aqui. São 30, vou até apagar, deixa eu apagar um pouquinho só para ficar mais fácil de explicar. Vamos apagar aqui. Isso, só para ficar um pouquinho mais fácil de explicar. Olha lá, caneta. Aqui em conhecimentos básicos, eu vou ter 30 itens. Desses 30 itens, você vai precisar acertar no mínimo 3, né? E dos conhecimentos complementares, eu vou ter 40 itens. Desses 40, eu preciso acertar pelo menos 4. E dos conhecimentos específicos, né, que é aquilo específico da minha área, no caso, eu aqui que vou mostrar um pouquinho para vocês, pedagogia, eu preciso acertar pelo menos 5. Agora, presta atenção, essa soma aqui dá 120, porém, eu só vou ser aprovado se eu acertar pelo menos 36 itens desses 120 aqui. Então, percebe que aqui não dá 36, né? Mas eu preciso ter, no mínimo, 36 pontos, né? Porque cada item vale um ponto. Olha aí a jogada. E tem mais ainda, tá? Explicando aqui para vocês. Tem mais. O que significa? Olha, tem o critério de correção. Para cada 2 questões erradas, eu vou anular uma certa que você acertou. Então, pessoal, não dá, é o tipo de prova que não dá para chutar, tá? E que você tem que estar seguro daquilo que você está respondendo. Vamos avançar um pouquinho que vocês vão entender melhor. Então, como é que vai funcionar essa prova? A prova é eliminatória e classificatória, ela quer te eliminar e quem sobrou eu vou ranquear. Terá 120 questões, que a gente chama o quê? De itens, 120 itens. Cada item vale um ponto. Então, a minha prova vale 120 pontos, certo? O modelo é certo ou errado. Cada item traz um comando, o candidato deve marcar certo ou errado nas folhas de resposta.
de praxe. Ok. Agora as regras para marcar. Só pode marcar uma alternativa, ou certo ou errado. Se você deixa em branco, você não ganha nenhum ponto. Se você faz dupla marcação, você também não ganha nenhum ponto. Então, se marquei errado, estou na dúvida, o que eu faço? Aí você marca as duas ou você deixa em branco, porque se você errar, você vai perder aí sua questão, tá? Então você vai marcar quando tiver certeza. Se marcou por engano e está na dúvida, aí vale a pena você marcar as duas, tá? Porque aí você não perde seu ponto, que você já está garantido, certo? O que vai ser avaliado? E aí eu falo para você, não é só decorar conteúdo. As questões elas vão exigir o quê? Compreensão, análise, síntese e avaliação. E elas podem misturar o quê? Mais de uma habilidade, mais de um conteúdo, tá? Então elas podem ser o quê? Inter, né? Inter, você vai escrever Inter, porque vocês sabem que eu estou escrevendo com o mouse e aqui é um pouquinho mais complicado. Então, elas podem ser interdisciplinares, podem ter mais de um conteúdo, mais de uma habilidade. Bacana. Aí os critérios, aquilo que eu estava conversando para vocês, ó, o sistema de pontuação é 2 erradas anula uma certa. Uma resposta certa, mais um ponto. Resposta errada, menos meio ponto. Ou seja, tem pena para erro. Pessoal, se você errar, você vai ser penalizado, tá? Em branco ou dupla marcação, 0 ponto. É importante você saber disso. O que isso significa? Que chutar pode prejudicar, pois o erro tira pontos. Pessoal, então, pelo amor de Deus, não vai chutar. É o tipo de prova que não dá para chutar, não dá para arriscar aquilo que você sabe com certeza. Você vai fazer com certeza e você não vai chutar, porque não vai dar certo. Você não vai contar com a sorte. Lembra que eu falei no início do nosso vídeo? Não dá para contar com a sorte, certo? Então vamos voltar. Critérios de eliminação. E aí? Como que você vai ser eliminado? Mesmo que você tenha uma boa nota geral, se você cair em um desses critérios aqui, você está eliminado. Nós temos uma prova com 120 itens. Você pode ter tirado 119. Opa, não, 119 acho que não vai dar. Mas você pode ter acertado 105 itens. Se você cair um desses aqui, ó, não tirar 3 pontos em conhecimentos básicos, não tirar pelo menos 4 pontos em conhecimentos complementares, ou se você cair em um desses daqui, você está eliminado, tá? Então você precisa ficar atento nisso. Por isso que é importante estudar o edital. Ou seja, não adianta ir bem em uma parte e zerar a outra. Tem que ter o quê? Equilíbrio. É por isso que eu falo, se você já está estudando, se você estava estudando antes do edital sair, agora você vai focar nesse conteúdo que é novidade, que não estava divulgado nos editais anteriores. Percebe? Agora você vai focar no que saiu, que é novidade. E por quê? Porque os demais você já estava estudando. Agora, se você ainda não estava estudando, aí, né, você precisa de mais constância, mais dedicação e mais empenho. Mas não é impossível não, tá? Vamos embora. Aplicação e realização das provas. A duração da prova você vai ter 3 horas e 30 minutos para resolver os 120 itens. Professora, mas você está me dizendo que são muitos conteúdos, vai dar? Dá, tá? E aí vai ser dividido, eu já falei para vocês, de manhã, todas as outras áreas, exceto pedagogia, e à tarde, pedagogia. E mais uma vez deixei aqui, ó, não adianta burlar e se inscrever em 2 áreas, tá? Não é permitido. 2 áreas, 2 regionais, não é permitido, certinho? E aí a gente passa para os conteúdos, que é o que a gente gosta mais, né? Que é o que a gente quer saber, o povo quer saber o que vai cair nessa prova. Então vamos lá, conteúdos básicos. Olha só, conteúdos básicos. O que eu vou entender como conteúdos básicos? Ele é formado pelo quê? Ele vai ser formado por língua portuguesa, tá? E redação oficial, conhecimentos acerca do Distrito Federal. Quem já estuda muito para concurso aqui no DF, né? A gente chama de RID. Legislação
Essa legislação é só legislação educacional? Não. Tem legislação educacional e tem legislação, né? Legislação mesmo, das leis. Então, é as duas legislações aqui. E temas educacionais pedagógicos, aquilo, um pouquinho aqui de conhecimentos pedagógicos, isso comum a todas as áreas, tá? Eu tô falando de todas as áreas, não tô falando de específico para pedagogia, não, tá? E os temas complementares. O que significa? Que esses temas complementares aqui, ó, esses que são a novidade desse edital. Há um foco aqui em educação inclusiva de uma maneira muito evidente. O que eu percebo, né? E até trabalhando um pouco como supervisora pedagógica em uma escola, eu percebo que a secretaria teve esse olhar, né, para que os professores cheguem mais preparados ali na sala de aula, né, tendo noção do que acontece dentro da escola na realidade. E é justamente essa uma das maiores dificuldades, né, e o que a gente mais vê esse boom da educação inclusiva, cada vez mais essa perspectiva da educação inclusiva de acolher a todos, aí precisa dessa atenção mesmo. Então, esse edital veio com foco grande para essa educação inclusiva, pedindo aí teoria, né, para você saber a lei que organiza essa educação inclusiva, para você saber na prática os documentos que organizam, como que você vai avaliar os seus alunos e saber diferenciar, né, que é um transtorno, o que é uma deficiência, para você ter essa noção, não chegar tão cru lá dentro de sala de aula. Então, focou mesmo em educação inclusiva. E percebe que eu ainda estou falando de áreas, todas as áreas, tá? Não estou falando de específico para pedagogia, não, estou falando de todas. Então, vai cobrar a legislação, os documentos, Declaração de Salamanca, LBI, isso que a gente já estuda aqui para os concursos, né? E também os documentos orientadores da Secretaria de Educação. Currículo em movimento da educação especial. Opa, a gente já estudava o currículo em movimento, né? Aquela parte, né, dos pressupostos teóricos. Agora ele me pediu, né, que eu tenha conhecimento sobre o currículo da educação especial. Inclusive, eu tenho até um aqui, mas tá ali em cima, nem vou mostrar para vocês agora. Mas é mais sucinto ali, mais fininho, mas que é muito importante mesmo. E que muitas vezes a gente ali na prática desconhece do que está lá, o que é um currículo funcional, né? Então, tem que ficar ligadinho. Fundamentos pedagógicos e elementos estruturantes da prática docente. Aí, ó, atendimento educacional especializado, plano de atendimento, adequação curricular, todos esses documentos aqui que são super importantes, noções e fundamentais sobre deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades, estratégias pedagógicas, e aí tem todos esses documentos. Pessoal, ó, conhecimentos básicos sobre os principais conceitos, características e classificações dessa condição, conforme a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, reconhecimento de sinais e características comuns observadas no ambiente escolar, no contexto escolar, ou seja, vai exigir que você tenha esse conhecimento para quando você for na sua prática mesmo. Então, despencou aqui os documentos da educação especial, educação inclusiva. E não termina, né? Normativas para a promoção da equidade, diversidade e direitos humanos. E aqui vai trazer também a Lei Maria da Penha, vai trazer também o ECA, crianças refugiadas, política de acolhimento e atendimento de estudantes indígenas, ou seja, essa inclusão é só para aluno com necessidades educacionais especiais? Não, é a inclusão também, né, de etnia, de povos, de raças, então é a inclusão mesmo na prática, certo? E agora sim, né, todos esses conteúdos que a gente falou até agora, estava falando sobre comum todas as áreas, tá? E agora, só agora, é específico de pedagogia, tá? Então, fundamentos teóricos e históricos da educação, relação entre educação e sociedade, desenvolvimento histórico de concepções pedagógicas, currículo
e produção do conhecimento, teorias do currículo, a diversidade na formação humana, relações entre sujeito e conhecimentos e realidades, dinâmica do trabalho educativo, processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, bases psicológicas da aprendizagem, as contribuições deles a Piaget, Vygotsky e Vallon, esse trio ternura aqui, as teorias das inteligências múltiplas de Garner, planejamento de ensino em seus elementos constitutivos, que mais? Relação entre teoria e prática, interdisciplinaridade, análise de dificuldades, problemas e potencialidades no cotidiano escolar, formação continuada, metodologia de ensino, organização didático-pedagógica, andragogia, que mais? Modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA, que mais? Prática pedagógicas e áreas do conhecimento, linguagem, matemática, ciências humanas, ciências sociais, competências e habilidades propostas pela BNCC. A BNCC vai cair na parte comum e cai também aqui, né, em específico para a pedagogia, para a educação infantil e para o ensino fundamental, programa de educação precoce, né, a educação precoce que atende os bebês desde a zero idade. Olha aí, classe especial. Que mais? Centro de ensino especial. O candidato deverá conhecer a estrutura, a proposta pedagógica, os critérios de atendimento e a função desses centros especiais como espaço de referência, formação e apoio. Olha, já estou até cansada. De acordo com as estratégias de matrícula. Opa! Então, voltar aqui. Opa! Voltar porque acabou a minha apresentação, por isso que finalizou lá. Mas é isso, pessoal. Então, a gente finaliza aqui nossa análise. Fica esses pontos. É sim um edital mais robusto, mais extenso, mas não é impossível, dá para passar, dá para estudar com planejamento e dedicação, tá bom? E já me segue aqui, me acompanha, que a gente vai soltando, vai resolvendo questões, soltando conteúdos e juntos, com certeza, a sua aprovação vai chegar, tá? Gostou dessa aula, gostou dessa análise? Já me segue aqui no meu canal e me acompanha também lá no Instagram. E ativa o sininho, que toda vez que chegar uma aula nova, você vai poder acompanhar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.